Olá você, meu nome é Marcelo Dutra, estou passando aqui mais um vídeo da série Quarentena Wave Imersão Linguística, tratando de melhorar, utilizar o tempo que nós temos a nosso favor para que depois de tudo isso a gente possa sair desse momento no qual nós estamos vivendo pessoas melhores, tanto eu quanto você, possamos crescer nesse momento em que nós estamos vivendo, não somente no Brasil, mas também em todo o mundo devido ao coronavírus. E na série de hoje, ou no vídeo de hoje, eu gostaria de falar com você sobre um filósofo que eu adoro, gosto demais, chamado Platão. Se você conhece Platão, se você já leu sobre Platão, se você não leu sobre Platão, acho que esse vídeo aqui vai lhe ajudar bastante, porque filosofia também é importante nas nossas vidas. Filosofia tem o intuito de abrir o nosso conhecimento. E é interessante porque as nossas ciências advêm da filosofia. A filosofia foi o que abriu o caminho. Então, é importante entendermos e estudarmos filosofia. Eu sei que talvez você tenha algum bloqueio emocional que você possa, quem sabe, ter vivido na sua infância ou na escola, nos estudos, devido a certos professores ou devido a certos meios de ensino, ou devido à falta de prazer gerado em você através do conhecimento da filosofia. Mas vamos quebrar tudo isso aqui agora, vamos deixar o passado no passado, entender que esse momento é um momento completamente diferente e vamos utilizar a ferramenta a nosso favor para que a gente possa crescer no futuro. E eu gostaria de falar contigo sobre um mito muito conhecido de Platão, que é o mito da caverna. Talvez você já tenha escutado e talvez não. Então eu gostaria de falar com você sobre esse mito. Diz Platão que ele contava essa história, né, um mito, né, não é uma verdade, mas era uma história contada por ele, que representa, tem uma moral por trás. Então preste atenção, ele dizia o seguinte, dizia ele que 3 pessoas estavam dentro da caverna, 3 prisioneiros foram colocados dentro da caverna, e essas 3 pessoas estavam acorrentadas, presas dentro da caverna. E aí, essas pessoas, elas conseguiam observar apenas elas não viam ninguém, elas não tinham contato com pessoas, não viam um mundo externo fora dessa caverna, mas elas tinham a capacidade de enxergar a sombra do que acontecia lá do lado de fora. E aí, às vezes, ela via a sombra, por exemplo, das pessoas que passavam ali e deixavam a comida para que essas pessoas pudessem comer. Elas viam a sombra de alguma coisa, um animal ou algo do tipo lá do lado de fora. E elas ficavam imaginando como seria o mundo lá fora. E nessa imaginação, né, nessa criatividade, conversando entre eles, um deles conseguiu se soltar. E aí ele falou assim, olha, eu vou lá fora, vou ver como é que é e eu volto para contar para vocês. E aí ele foi, conseguiu se soltar, saiu. Quando ele saiu da caverna, óbvio, ele sentiu uma dor muito forte nos olhos, não estava acostumado a ver o sol, né, a luz do sol. E aí ele começou a abrir os olhos devagar, né, vagarosamente, olhando, abrindo os olhos e tal. E aí ele percebeu um mundo que anteriormente ele nem imaginava, né? Que aquelas coisas que ele via na sombra da caverna não representavam nem 1/3 daquilo que era o mundo lá fora, o mundo de verdade. E aí ele enxergou, né, o brilho do céu, as árvores, o verde das árvores, enxergou e sentiu a brisa suave correndo no ar, conseguiu enxergar as pessoas, ver as pessoas conversando, se comunicando, enfim, e aquilo gerou uma alegria, um ânimo, uma energia tão grande, que ele falou assim, eu preciso voltar, eu preciso libertar os meus amigos e trazê-los para ver isso daqui. E quando ele desceu e entrou novamente na caverna e contou para os seus amigos aquilo que ele havia visto e ouvido do lado de fora, os seus amigos não acreditaram. Eles disseram, não, você está maluco, isso não existe, a gente está acostumado a ver aqui, porque pela sombra, por exemplo, aquilo que aparentava na sombra eram de pessoas com 3 metros, 4 metros de altura, e ele falou, não, poxa, é gente como a gente, eles estão lá fora, vamos lá, vamos conversar com eles,
vamos nos comunicar. E aí esses dois, né, que ficaram na caverna falaram, não, esquece, a gente vai ficar aqui, isso não existe, você está delirando, talvez aquilo que você viu lá fora afetou o seu cérebro de alguma forma, você está delirando, você está imaginando. E aí essas duas pessoas continuaram lá acorrentadas, enquanto esse indivíduo voltou para o mundo externo e se livrou daquelas correntes. Qual que é a moral da história aqui? Platão dizia que ele libertou mil escravos, poderiam ter libertado 10.000 se eles soubessem que eram escravos, né? As pessoas, muitas vezes, elas estão aprisionadas no próprio orgulho, elas estão aprisionadas na própria soberba, elas estão aprisionadas em experiências do passado que fizeram com que elas, de forma consciente ou não, entendessem que elas não têm capacidade de sair do lugar, não têm capacidade de explorar coisas novas, de ver coisas novas, de alcançar os seus objetivos na vida. Então, o vídeo de hoje tem por objetivo principal fazer com que você entenda que se você anteriormente estava aprisionado nessas correntes, é hora de se libertar. Se você anteriormente estava enxergando um mundo diferente do que ele realmente é, está na hora de se libertar de tudo isso. E esse momento de crise ele é um momento muito propício, porque ele nos mostra a realidade nua e crua bem na nossa frente. A gente consegue enxergar aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que não foi melhorado no passado, precisa ser levado em consideração agora, para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós possamos evoluir na vida. Então, o meu conselho aqui para você, se é que eu posso lhe dar um conselho, se é que isso vai lhe ajudar de alguma forma, o meu intuito principal é fazê-lo pensar, tá bom? Mas a minha ideia é, olhe para aquele indivíduo que saiu daquela caverna, olhe para aquele indivíduo que buscou algo novo, ele encontrou aquilo que ele esperava encontrar, ele encontrou um mundo diferente daquilo que ele vivia naquela caverna, e um mundo real, um mundo que não era só imaginário, mas um mundo de fato, de conquistas, de realizações. Seja essa pessoa, seja esse indivíduo, largue o seu orgulho para trás, deixe a sua soberba para trás, acredite que você tem potencial, procure a ganhar mais conhecimento, pegue esse conhecimento e coloque em prática. Se você está assistindo esses vídeos, acompanhando toda essa série, ao longo de todos os dias eu tenho entregado conteúdo para você, gratuito, com o maior carinho, com o maior amor. Utilize esse conteúdo a seu favor, não adianta teoria por teoria, conhecimento teórico por si só não vai funcionar, não vai lhe trazer aquilo que você deseja. Você precisa praticar. Uma vez que você aprende, você tem que pegar e fazer isso acontecer. Não adianta, ok, tudo bem, anteriormente eu não sabia como fazer, tá? Não sabia como fazer, e aí ficava dando murro em ponta de faca, e muitas vezes eu gerava mais frustração na minha vida, e por conta disso o meu cérebro entendeu como sobrevivência que ele me pediu para afastar das novas tentativas. Por quê? Muitas tentativas e muitos erros. Hoje você está recebendo conteúdo para que você faça diferente, para colher um resultado diferente. Então não é uma tentativa baseada na tentativa e erro, mas é uma tentativa baseada em conhecimento prévio. Com o conhecimento adequado, sabendo como fazer para realizar, você precisa de colocar isso em prática na sua vida. Vencer essa barreira que te aprisiona, vencer esses grilhões que te aprisionam, vencer essa caverna que te aprisiona. Você precisa sair disso, ir para fora e olhar, porque existe um mundo diferente lá fora. E eu disse isso em um dos nossos vídeos, não vou me lembrar exatamente em qual, mas em um dos nossos vídeos eu mencionei que o que a gente realmente deseja, aquele sonho, aquela conquista, está do outro lado do rio. E às vezes, porque nós tentamos uma vez e morremos na areia, tentamos a segunda e morremos na areia, tentamos a terceira e morremos na areia, a gente entende que aquilo lá é utopia, aquilo não é real, aquilo não é para mim. Talvez se eu fosse, talvez se eu tivesse, talvez se eu conhecesse, e aí sim, talvez fosse para mim. Não, aquilo é para você. O problema não é o rio em si que te separa daquilo que você deseja. O problema está na falta de conhecimento. Uma vez que você adquiriu o conhecimento, é preciso colocar em prática e realizar os devidos ajustes para que você possa realizar de fato.
e alcançar aquilo que você deseja. Bom, por hoje é só. Nos vemos amanhã novamente com mais um vídeo da nossa série Quarentena Wave Imersão Linguística às 4h40 da tarde. Um forte abraço e eu te vejo lá. Take care.